Olá, sejam bem-vindos a esse canal por cá, professor Nilbert Lima. E hoje vamos fazer uma análise diferente, vamos trazer, na verdade, essa é a minha perspectiva filosófica sobre o filme. Tem várias outras percepções. Essa é a nossa aula 3, certo? Onde eu contextualizarei ou tentarei buscar ao máximo contextualizar o conhecimento sobre as ações sociais prevista por Max Weber, conceituada por Max Weber, certo? Trazida dentro do contexto narcisístico e de despertar do filme Vanilla Sky. Então vamos fazer uma análise profunda, buscar pelo menos aprofundarmos um pouco nesse filme e apresentar para vocês alguns conceitos que são importantes da sociologia. Aula 3, Sociologia, Max Weber e Ações Sociais, dentro da perspectiva do filme Vanilla Sky. Esse filme é um filme pouco até falado desse ator famosíssimo, não é isso? E que vocês devem conhecer, eu não vou nem citar o nome, principalmente as mulheres conhecem esse cara pra caramba, né? É mesmo, é? Então, retomando aqui, vamos lá, vamos começar primeiro na estrutura de narrativa e enredo do filme, certo? A narrativa ela não é linear. Atenção aqui, primeiramente, tem spoiler, então se você não assistiu o filme, assista primeiro, entenda o filme, pelo menos assista de relance, como um livro que você está começando agora, e depois retoma aqui para você que gosta de filosofia entender um pouco sobre essa análise filosófica e sociológica do filme, certo? Então vamos lá. A narrativa ela não é linear, é fragmentada. A história ela é contada através dos fragmentos de memória de David, certo? Enquanto ele, mascarado, conversa com o Dr. Mac Seber na prisão, criando uma sensação de confusão e mistério. A gente vai entrando numa mística, numa atmosfera que não sabe o que é real, o que é fantasia, qual a expectativa do final. A gente já entra nessa tensão psicológica nesse filme. É por isso que eu já gostei do filme, porque eu gosto de filmes que me instiguem a ficar mais um tempinho. Imagine que você acorda e é o único habitante do centro do mundo, sem trânsito, sem pressa, sem o outro. Essa é a primeira cena do filme, Vanilla Sky, onde o David está na Times Square. Olha que a Times Square é extremamente habitada, mas nesse momento ele acorda meio que em um sonho onde a Times Square está extremamente vazia, só tem ele lá. Daí, é, cabe-se perceber que o protagonista de Vanilla Sky está em um sonho narcisista, né? O universo inteiro orbitando em seu ego. Mas, como nos ensina o ponto desse vídeo, a vida só tem sentido quando as nossas ações encontram o outro. Conceito weberiano. Nossas ações têm que encontrar o outro. Esperamos as ações do outro e isso gera uma interação que que pode ter diversas classificações, segundo Max Weber. Dando continuidade, aí a realidade sem o outro, sem as relações sociais, é apenas um céu de baunilha, né? Por isso o nome do filme Vanilla Sky, céu de baunilha, que é algo artificial, a baunilha é artificial, e esconde um pesadelo técnico para o protagonista. Beleza? O ponto de inflexão, de ruptura, é o acidente. David contando a um terapeuta na prisão, e aí ele, em sua festa de aniversário, durante a cena, ele tem alguns flashes, vai falando, vai expondo o que realmente aconteceu, porque ele é suspeito nessa parte do filme de um assassinato e ele quer provar que não foi ele o assassino. E também entender porque ele também não está entendendo muito bem por que ele está naquela prisão, né? Daí
retomando os conceitos de Weber, a ação social só é social quando o indivíduo ele atribui um sentido subjetivo. Ele leva em conta o comportamento do outro. E aí David, ele vive o oposto. Ele vive uma vida onde o espelho é só a perspectiva dele. Ele brilha, mas é uma perspectiva fria. Suas ações são movidas por narcisismo de direitos, por ser rico, ter uma família próspera. Então, é meio que o mercado entertainment. E ele acha que o mundo lhe deve beleza, prazer, apenas por ele existir, por ele ser rico. Ele pratica o que o Weber chamaria de ação afetiva irracional, mergulhando em paixões desorientadoras que ignoram as consequências reais do outro. Daí entra o nosso ponto de ruptura. Ele tinha um relacionamento com essa outra protagonista, essa outra personagem do filme, que é a Julie Diane. A Julie, ela quebra a invencibilidade estática de David, homem bonito, homem rico, homem famoso. E aí, qual a ruptura nesse momento? Ela simplesmente arremessa o carro de uma altura bem grande e choca contra a parede. Entrando, na verdade, ela morre automaticamente após esse acidente e David, ele sofre escoriações em seu corpo, principalmente na parte mais bela do seu corpo, que é o rosto, né? Que é o rosto, o exemplo de beleza, do quanto o nosso cartão de visita, a sociedade nos enxerga, o corpo, o rosto. E aí, por esse motivo, esse ponto de ruptura, a Julie, ela quebra o homem. Por isso que no momento em que ele começa o filme falando com o pseudoterapeuta na prisão, por que pseudo? Eu vou explicar lá na frente. Ela tira a invencibilidade de David, um cara rico, bonito, benquisto por todas as mulheres, por todos os homens. E por um relacionamento mal resolvido, aí entra a ação social de Weber. Toda ação individual gera uma reação. O indivíduo ele interfere no coletivo, assim como o coletivo interfere no indivíduo. Conceito sociológico de Max Weber. Então, a ação de David, a partir do momento que ele se apaixona por uma outra mulher durante a sua festa de aniversário, ele causa uma tensão em Julie. E Julie não soube lidar com isso, levando-se ao suicídio e automaticamente acabando com a invencibilidade de David. Impactante, né? Assista o filme que é um puta filme. Eu assisti 2 vezes para entender um pouco e fazer essa análise sociológica para vocês. Então curta, compartilha, dá uma moral pro Etinho, viu? Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Agora todas as peças se encaixaram! Retomando, vamos para a próxima parte. A máscara usada por David é um símbolo. Essa máscara de borracha é, é, se vocês quiserem ver alguns trechos do filme, ele tá no meu Instagram, @simplesmente_new, e lá tem uns trechos que foram sucesso. Eu coloquei durante uma semana esses trechos e com algumas análises filosóficas sobre o filme, e daí as pessoas perceberam alguns detalhes e comentaram e por aí vai. E essa máscara foi entregue pelos médicos porque não conseguiram reajustar o rosto do David. O rosto dele ficou bem fragmentado, bem desestruturado. E aí ele usava essa máscara como um símbolo de tentar restaurar a sua fase antiga, o saudosismo,
de quando ele era belo, de quando ele ainda não estava ferido fisicamente, certo? E aí a gente entra em algumas 3 pedras a partir do momento do acidente e a entrada de David no sonho lúcido, que é o spoiler do filme, certo? Deixa eu botar aqui bem na carinha de vocês para vocês enxergarem todos os detalhes desse sonho lúcido. Então vamos lá. A primeira pedra, vamos seguir esse caminho das pedras que David sofreu. A primeira pedra é David perde sua beleza física e com ela sua única fonte de valor em um mundo mercantilizado. Ele perdendo a sua beleza física, perde o seu valor de mercado. Aí muitos vão falar, Red Pill, não. Esqueça Red Pill, eu tô falando aqui de conceitos sociológicos e por aí vai, beleza? Pedra 2. Em vez de buscar o autoconhecimento socrático depois de uma ruptura grande com o passado que ele havia despojado, ele recorre à tecnologia para automatizar a sua felicidade. Como muitas pessoas buscam. Tentou restauração, tentou, mas o seu dinheiro ele não comprou a restauração do passado. Daí ele vai para um novo conceito, que é o conceito de criogenia dentro do filme. E aí ele pede para conservar o corpo dele de forma criogênica, entre a tecnologia, entre todos os aspectos, para que ele retome aquele momento de felicidade, momento antes da ruptura com o seu eu anterior. E aí o sonho lúcido da empresa Life Station é a tentativa máxima de fugir da ciência triste, da realidade, para um paraíso artificial onde ele pode, através do software, ser quem ele acreditou ser o momento mais feliz da vida dele, sem perceber o hardware, que é a parte física. Daí, ele faz esse contrato de criogenia, diante da desfiguração, do isolamento, ele contrata esse serviço. Só que tem um spoiler agora. Spoiler. Ele já estava morto. Ele morreu não no acidente. Ele ainda viveu um pouco. Tanto que durante o filme tem um trecho que o cara, que é o diretor desse sistema de criogenia, explica para ele já no finalzinho. E aí, ele, no sonho lúcido criogênico, ele retoma assim, 150 anos antes, quando ele era feliz. E aí, ele, nesse sonho, consegue ser feliz com a outra personagem, a Sofia, consegue ser feliz com a Sofia, e aí vai, aproveita, mas nada que não é real tem suas perfeições, né? Então, esse sonho se transformou em um pesadelo quando o trauma, a culpa de David começa a distorcer a realidade. E aí ele vê em Sofia a Julie e ele tenta matar a Sofia, mas é Julie e gera toda uma distorção, uma loucura existencialista nesse cara, velho, que é de fuder que você vai assistir um filme e você não tira a bunda da cadeira nem para ir no banheiro. E aí chega o momento de despertar. O despertar, depois dos 150 anos, ele vai, ele quer uma resposta, ele quer saber o que realmente é a vida dele. E aí vem um som de fritura emocional na mente do cara, e a tecnologia prometeu a David vida eterna, uma singularidade, onde um mundo onde não havia dor. Mas Weber nos diria que uma vida sem o outro é insuportável, é uma vida sem sentido. Precisamos do outro, dos outros, para sobreviver dentro de toda essa loucura social. E aí David percebeu que prefere a tristeza do real à perfeição do simulacro e escolhe despertar.
chega a parte do despertar, ele sabe de tudo que aconteceu, chega, ouve a resposta e pede para ser resetado. E entre continuar no sonho, onde a empresa disse: "Não, vamos fazer um upload e vamos ajustar essas distorções", ele prefere um futuro desconhecido e voltar para a vida real. Só que ele tá morto, né? Essa parte aí do filme eu fico meio que, sei lá, fico meio preocupado de entender essa parte do filme. Daí, esse som de fritura emocional nos leva à moral da história. O narcisismo é uma prisão sem grades e a tecnologia pode ser o carcereiro. Conhece-te a ti mesmo. Não é olhar no espelho, é olhar para o sentido de suas ações no mundo. O que é que suas ações estão refletindo hoje? Abra seus olhos. Suas ações sociais não são apenas reflexos de um sonho lúcido e solitário. Daí, finalizando o que a gente, dentro do conceito de Weber e do que vimos no filme, temos o narcisismo e a identidade, essa disfunção narcísica entre o belo e a ruptura de circunstâncias que acontecem realmente na vida e que não temos o controle social nem físico de evitá-las. Então vai acontecer. A responsabilidade e consequências que ilustra esse dilema de David de lidar com as dificuldades, as rasteiras da vida e assim recorre para o mundo de fantasia, como muitas pessoas hoje costumam recorrer ao mundo de fantasia, de ilusão, que é o uso de drogas e por aí vai. E por fim, tem aqui um resumo comparativo de todas as dimensões da aparência da vida de David. A gente vai ter o início galã, estado final desfigurado, a percepção realista, depois uma confusão, sonho e pesadelo, os relacionamentos efêmeros e uma busca por conexão, e por fim, a solução imediata que ele achou ser a solução perfeita. Muito obrigado se você chegou até aqui, curta, compartilhe, siga esse canal e tenho dito, tamo junto.